Então, o que é que acontece quando nós precisamos adicionar e subtrair radicais? Não, a gente não pode simplesmente sair somando ali todo o conteúdo das raízes. Nós precisamos garantir que elas tenham algo em comum, ou seja, fatorar as três para ter ali uma raiz que seja em comum. Eu não posso somar da forma que está, mesmo que os índices sejam os mesmos. Então, ó, vamos fatorar um de cada vez, tá? Eu vou fatorar aqui o 80, dividindo por 2 dá 40, que por 2 dá 20, que por 2 dá 10, que por 2 dá 5, que por 5 vai dar 1. Dá para formar aqui, ó, duas duplas, elas vão ficar do lado de fora da raiz, né? Ó. Fica 2 ao quadrado e 2 ao quadrado, elas vão saltar para o lado de fora, ficando ali 2 vezes 2, 4, 4. E o 5 que sobrou vai continuar debaixo da raiz, ó, 4 a raiz de 5. Mais. Vamos fatorar agora o 245. O 245, vou dividir diretamente por 5 para facilitar. Ó. O dobro aqui dá 490, 49. Né? Passa uma vírgula para trás. Vai dividir por 7, que dá 7. Dividido por 7 de novo, que vai dar 1. Formou aqui apenas uma duplinha, né? São raízes quadradas, então é apenas uma dupla. A dupla fica do lado de fora, o representante dela apenas, tá? Lembre-se disso. E quem não ficou, continua debaixo da raiz. Mais o 45. Fatorando aqui o 45, nós vamos ter o seguinte. Dividindo por 5 vai dar 9, que dividido por 3 vai dar 3, que dividido por 3 vai dar 1. Formou ali, ó, apenas uma duplinha com o número 3, 3 ao quadrado. Ele perde o seu quadrado, ficando do lado de fora. E quem ficou sobrando ali foi o raiz de 5, aqui debaixo da raiz, tá? Então, veja, todo mundo agora tem um raiz de 5 com um fator em comum, como algo em comum entre os três. É como se fosse um x. Imagina que fosse ali uma equação de primeiro grau. 4x mais 7x mais 3x. O que é que a gente faz para juntar tudo? Permanece x e a gente soma, né? Ó, 7 mais 3 dá 10, com mais 4, 14. 14x. Então, esse raiz de 5 vai funcionar como se fosse o x. E aí a gente vai ter o seguinte, somando então 4 mais 7 mais 3, que dá 14, repete apenas o raiz de 5 e acabou ali a conta. Então, essa é a única forma de somar. Se caso na tua fatoração o fator que fica ali debaixo da raiz for diferente, não é possível somar. Nós temos que deixar do jeito que está ali mesmo. Mas, se acontecer isso aí, ó, a gente fatorou e todo mundo tem raiz de 5. Então, eu posso sim somar os valores que ficam do lado de fora, repetindo a raiz de 5, como se fosse um x numa equação do primeiro grau. Tudo bem? Vamos então agora aos exercícios. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo, mas eu peço que você aguarde, ou então você pausa, dá uma relida nessas coisas e depois faz os exercícios, tá bom? Eu queria trazer essas questões que são de concurso e podem aparecer para você. Olha só essa. A expressão 25 elevado à oitava mais 5 a 18, esse negócio todo aí é igual a quanto? Aí você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou ter que fazer 25 elevado à oitava, 25 vezes 25? Calma, vamos tentar utilizar as propriedades que nós aprendemos. O 25, concorda comigo que 25 pode ser reescrito como 5 ao quadrado? Então, no lugar desse 25 e desse 25, eu vou colocar um 5 ao quadrado. Vamos escrever isso aí? Ó, raiz de 5 ao quadrado elevado à oitava mais 5 elevado à 18ª, tudo isso sobre, de novo ali, ó, 5 ao quadrado elevado à quarta. Nós temos aí uma potência de potência para resolver. 5 elevado à 10ª. Tudo isso debaixo da mesma raiz, que é uma raiz quadrada, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos multiplicar o 2 vezes 8 e os 2 vezes 4, tá bem? E a gente vai encontrar novas raízes. Eu vou deixar para desenhar aqui a raiz por último, tá? Vou colocar só a fração e vamos ver o que nos sobrou. Ali do 5 ao quadrado elevado à oitava vai ficar um 5 elevado à 16ª potência. Embaixo vai ficar um 5 elevado à oitava, tá certo? Mais 5 elevado à 18ª e aqui embaixo 5 elevado à 10ª.
Tudo isso vai estar aqui debaixo, ó, do mesmo radical, tá certo? Então, todo mundo aqui, ó, debaixo do mesmo radical, que é uma raiz quadrada. E agora, Gutierrez, o que que a gente pode fazer? A gente vai tentar colocar em evidência algum valor aí para que a gente possa cancelar, né, fazer alguma coisa desse tipo, nesse nível. Bom, vamos colocar então em evidência o primeiro termo, para ficar mais fácil, ó. Esse primeiro termo aqui, eu vou deixar ele em evidência. Como assim, ó? Essa expressão da parte de cima, eu vou colocar aqui, ó, 5 elevado a 16 vezes um parêntese. E dentro desse parêntese, eu vou fazer o seguinte, pegar o outro ali que está sobrando, né? E começar a dividir toda a expressão por 5 elevado a 16. Então, 5 elevado a 16 dividido por 5 elevado a 16 dá 1. Né? Uma coisa dividida por ela mesma dá 1. Mais o 5 elevado a 18, né? O 5 elevado a 18 dividido por 5 elevado a 16 vai dar um 5 elevado ao quadrado, tá certo? Por quê? Porque a gente subtrai os expoentes, né? Na potenciação, quando nós estamos dividindo, nós precisamos subtrair os expoentes, ficando ali 5 ao quadrado. E na parte de baixo, colocar aqui, ó, a fração, na parte de baixo eu vou usar o 5 à oitava como se fosse o meu fator em evidência, tá bom? Vezes um parêntese. 5 à oitava dividido por 5 à oitava é 1. Né? Uma coisa dividida por ela mesma. E 5 elevado a 10, ó, 5 elevado a 10, dividido por 5 elevado a 8. A gente subtrai os expoentes, ficando 5 elevado ao quadrado também. Olha só, o mesmo fator que está ali em cima, o que vai me ocasionar poder, ó, cancelar um pelo outro. Toda vez que nós temos um fator, né, uma multiplicação, e que tem termos iguais em cima e embaixo, a gente pode cortar, igual a gente faz para cortar zeros, né? Por exemplo. Lembre-se que tudo isso aqui está debaixo de uma raiz quadrada. Eu vou apagar aqui esses cálculos para a gente dar prosseguimento aqui a esse desenvolvimento do cálculo. Sumiu aquela parte. Sobrou então 5 elevado a 16 sobre 5 elevado a oitava. E se nós temos uma fração, é uma divisão. Se são as mesmas bases, divisão de mesma base, ó, 5 elevado a 16 dividido por 5 elevado a oitava, a gente mantém o 5 e subtrai, né, ó, esses dois, subtrai os expoentes, fica só 5 a oitava. Então, tudo isso daqui, toda essa raiz gigante aí, vai ficar apenas 5 elevado a oitava. Tudo isso debaixo de uma raiz quadrada. E como é uma raiz quadrada, né, de índice 2, nós podemos simplificar pelaquela propriedade, né, a terceira e a quarta propriedade. Eu posso simplificar aqui, ó, todo mundo dividindo por 2. A raiz quadrada vai sumir, porque 2 dividido por 2 é 1. Vai ficar ainda a base 5. E 8 dividido por 2 dá 4. Ó, 5 elevado a 4. Isso dá para ser calculado, né? É só multiplicar. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 25 vezes 25 dá igual a 625, chegando na nossa resposta, a letra C. Um cálculo bastante trabalhoso, mas que em apenas uma questão nós temos aí praticamente todas as propriedades. Usamos aí simplificação, utilizamos aí mudança de base, há um conhecimento de potenciação que você precisa ter